Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Fingimento de fé. É o que se chama sentimento religioso. Atacada por todos os lados, hoje a fé tornou-se rara nas almas. À medida que os tempos avançam, caminhamos para a realização das palavras de nosso Senhor. Quando o Filho do Homem voltar, crês que ele encontrará fé sobre a terra? Lucas 18:8. Repare que as almas que vemos já não ter fé, tiveram-na ao menos no batismo. Essas almas estão em um estado bem diferente dos infiéis que nunca tiveram fé. A fé é um bem tão grande que, uma vez entrado numa alma, fica sempre alguma coisa. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, disse a respeito da caridade: a caridade, tendo sido separada da alma pelo pecado, deixa muitas vezes alguma coisa que parece com a caridade, que pode iludir e nos entreter em vão. Essa aparência de fé, porque ela é apenas aparência, não passa de um fingimento de fé. Uma fé fingida, ou, se quiser, imaginada, é o que se chama sentimento religioso. Os sentimentos religiosos, uma espécie de presente que os homens querem dar a Deus, pelo qual Deus deve se sentir muito agradecido, um fundo de benevolência que o homem sente por Deus, uma sorte de polidez, de bom tom, de bom gosto do homem em relação a Deus. Sim, tudo o que quiser neste gênero, que a pouco obrigue, que não atrapalhe, que se acomode, que se preste a tudo e não se comprometa com coisa alguma. Aí está o que geralmente se entende por sentimentos religiosos, mas isto não é a fé. Assim como a aparência de caridade pode nos iludir e nos entreter em vão, a aparência de fé pode nos iludir e nos ilude muitíssimas vezes e pode nos entreter e nos entretém a miúde, porém em vão. E como isso acontece? A resposta é fácil. Um cristão, para agradar a Deus, deve fazer atos de fé a toda hora. Na oração cotidiana do Santo Terço, na prática da caridade da vida cristã, na recepção dos sacramentos, principalmente a participação na Santa Missa e a confissão, o cristão deve ter como obrigação severa praticar a fé, fazendo atos interiores para acompanhar muitos atos exteriores da vida cristã. Este é o dever. Ora, o perigo, a decepção, consiste em fazer atos da vida cristã não com fé, mas com aparência de fé ou sentimentos religiosos. A fé é então substituída pelo sentimento, a realidade pela imaginação. Neste estado, podem-se fazer muitas orações sem rezar, confessar-se sem querer se emendar, receber a Eucaristia sem se unir a Jesus Cristo. Parece que hoje, sob muitos pontos de vista, fazemos apenas com a máscara da fé, o que deve ser feito com a fé. Devemos fazer o contrário. Isto nos ajudará a compreender e nos poupará do sofrimento quando chegar o dia em que vamos reconhecer que um bom número de cristãos que se dizem devotos e praticantes têm exatamente os mesmos vícios dos mundanos não praticantes. Eles praticam, mas a fé não é o princípio de seus atos religiosos. Eles são cristãos em imaginação e, na realidade, viciosos como tantos outros. A fé pode aumentar, a fé pode diminuir e se perder. A fé, consistindo essencialmente na adesão de nosso espírito à verdade revelada, aumenta ou diminui segundo a adesão mais ou menos firme. Ora, sendo a alma humana ativa por natureza, é indispensável que sua fé aumente ou diminua.
Ela aumenta se a alma avança no conhecimento do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nos ensinamentos da perfeita e imutável doutrina católica, sua tradição e seu magistério perene, se a alma penetra melhor nas verdades do credo, em uma palavra, se a alma progride no caminho da verdade. Mas como a fé requer, juntamente com o assentimento do Espírito, o movimento de piedade da vontade que quer crer, evidentemente a fé também pode e deve crescer pelo caminho da vontade que se submete cada vez mais docilmente, cada vez mais amorosamente à verdade divina. Assim, duas coisas ajudarão singularmente a fé em seu progresso, a saber, a instrução e a piedade. A instrução. O cristão a encontrará na pregação, no catecismo de São Pio X, nas leituras santas das Sagradas Escrituras, livros de santos doutores como Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, São Francisco de Sales e outros, documentos e ensinamentos infalíveis dos papas, na tradição e, finalmente, no magistério da Igreja Católica. A piedade consistirá, sobretudo, na fidelidade às promessas do batismo. O cristão, ajudado pela oração e pelos sacramentos, crescerá na fé. Todo cristão que quer crescer na fé deve vigiar com redobrada atenção contra tudo que for capaz de enfraquecer a fé. Ele deve tomar cuidado para não se deixar levar pelas máximas deste mundo, pois o mundo, enquanto mundo, só se ocupa das coisas sensíveis. A fé, ao contrário, nos mostra o preço inestimável das coisas invisíveis. O mundo só vê o presente. A fé, que nos esclarece tanto sobre o passado quanto sobre o presente, nos faz velar principalmente sobre o futuro. O mundo está todo voltado para os gozos da terra. A fé nos ensina que este é o tempo das privações, mortificações e das penitências, e nos mostra que Deus é o único bem verdadeiro em quem podemos repousar nossas almas e esperar os verdadeiros gozos. É preciso, pois, velar para permanecer fiel. E quem assim velar, verá infalivelmente crescer em sua alma as luzes tão doces, tão serenas da verdade eterna. E quanto mais entrar nesta luz, mais ele provará o quanto o Senhor é doce, o quanto é precioso e inestimável o dom da fé. Ao contrário, toda alma que não velar, que se deixar embalar pelas promessas insignificantes de um mundo que nada tem, que nada sabe, que nada pode, toda alma que não velar, verá a sua fé diminuir, para em seguida se perder completamente. Se tivéssemos olhos para ver o lamentável espetáculo das almas que perdem a fé, não teríamos lágrimas que chegassem para chorar tão grande infelicidade. Alguns perdem a fé logo depois do batismo. Esses não receberam a instrução cristã necessária e suas almas nunca fizeram o ato de fé. Privado de seu ato, o hábito posto em suas almas no dia do batismo foi facilmente reduzido a nada. É muito raro que as almas que perderam a fé nessas condições a tornem a encontrar. Elas tornaram-se estranhas a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo e vivem apenas uma vida terrestre, triste prelúdio de uma morte eterna. Outros perdem a fé pouco depois da primeira comunhão. Esses entram em um mundo descrente do qual não desconfiam e imaginam que eles é que foram ingênuos por terem acreditado um pouco. Se chega o pecado mortal, coisa fácil de acontecer, será fácil também perder a fé e fechar os olhos à pura luz que os havia tornado tão felizes no dia de sua primeira comunhão. Ainda outros perdem a fé nas escolas. Tanto escolas primárias como escolas superiores fazem frequentemente os batizados perderem a fé. Aí não se ensina a conhecer o único e verdadeiro Deus,
a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As escolas primárias têm como principal objetivo a formação do plural e do sistema métrico. Às superiores só interessa o diploma de bacharel e de doutor. Sem falar daquelas onde se ensina consciente e propositadamente a impiedade, o indiferentismo, o comunismo, o liberalismo ou mesmo o ateísmo. Finalmente, aos que perdem a fé pelos interesses materiais. Preocupados demais com os negócios, com os seus ganhos materiais, entregues inteiramente a especulações financeiras pela conquista de novos bens, de acumular cada vez mais e mais, e de aumentar cada dia mais seu poder e seu prestígio entre os homens, esquecem seu batismo, negligenciam o cuidado com sua alma, onde a vontade de Deus em sua vida não tem mais a menor importância, desprezam mesmo a Deus, e a única coisa que importa é o aumento de seu sucesso e de suas conquistas. Não vivem mais da fé, não velam mais para que sua fé seja alimentada e perdem-na, talvez mesmo sem nem sentir. Diz o Papa São Pio X em seu catecismo: um bom cristão pela manhã, assim que desperta, deve fazer o sinal da cruz e oferecer o coração a Deus, dizendo estas ou outras palavras semelhantes: meu Deus, eu vos dou o meu coração e minha alma. Ao levantar da cama e enquanto nos vestimos, deveríamos pensar que Deus está presente, que este dia pode ser o último de nossa vida. Ademais, devemos levantar-nos e vestir-nos com toda a modéstia possível. A um bom cristão, apenas se tenha levantado e vestido, convém pôr-se na presença de Deus e ajoelhar-se, se pode, diante de alguma devota imagem, dizendo com devoção: eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos todas as minhas ações e peço-vos que neste dia me preserveis do pecado e me livreis de todo o mal, assim seja. E rezar depois o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo e os atos de fé, de esperança e de caridade, acompanhando-os com o vivo afeto do coração. O cristão, podendo, deveria todos os dias: primeiro, assistir com devoção à Santa Missa. Segundo, fazer uma visita por breve que fosse ao Santíssimo Sacramento. Terceiro, rezar o terço do Santo Rosário. Antes do trabalho, convém oferecê-lo a Deus, dizendo de coração: Senhor, eu vos ofereço este trabalho, dai-me a vossa bênção. Deve-se trabalhar para a glória de Deus e para fazer a sua vontade. Antes da refeição, convém fazer o sinal da cruz, estando de pé, e depois dizer com devoção: Senhor, abençoai-nos a nós e ao alimento que vamos tomar, para nos conservarmos no vosso santo serviço. Depois da refeição, convém fazer o sinal da cruz e dizer: Senhor, eu vos dou graças pelo alimento que me destes. Fazei-me digno de participar da mesa celeste. Quando nos vemos atormentados por alguma tentação, devemos invocar com fé o Santíssimo Nome de Jesus ou de Maria, ou recitar fervorosamente alguma oração jaculatória, como por exemplo: Dai-me a graça, Senhor, de que eu nunca vos ofenda. Ou então o sinal da cruz, evitando, porém, que as outras pessoas, pelos sinais externos, suspeitem da tentação. Quando uma pessoa reconhece ou receia ter cometido algum pecado, convém fazer imediatamente um ato de contrição e procurar confessar-se quanto antes. Quando fora da igreja se ouve o sinal de elevação da hóstia na missa solene ou da bênção do Santíssimo, é bom fazer, ao menos com o coração, um ato de adoração, dizendo, por exemplo: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Ao toque das Ave-Marias, pela manhã, ao meio-dia e à noite, o bom cristão recita o Anjo do Senhor, Ângelus, com 3 Ave-Marias. À noite, antes de se deitar, convém pôr-se como de manhã na presença de Deus, recitar devotamente as mesmas orações, fazer um breve exame de consciência e pedir perdão a Deus dos pecados cometidos durante o dia. Antes de adormecer, farei o sinal da cruz, pensarei que posso morrer esta noite e oferecerei o coração a Deus, dizendo: Meu Senhor e meu Deus, eu vos dou todo o meu coração. Trindade Santíssima, concedei-me a graça de bem viver e de bem morrer. Jesus, Maria e José, eu vos encomendo a minha alma. No decurso do dia, pode-se invocar a Deus frequentemente com as orações breves que se chamam jaculatórias. Eis algumas. Senhor, valei-me. Senhor, seja feita a vossa santíssima vontade. Meu Jesus, eu quero ser todo vosso. Meu Jesus, misericórdia. Doce coração de Jesus, que tanto nos amou, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria, sede minha salvação. É muito útil recitar durante o dia muitas jaculatórias e podem recitar-se também com o coração, se preferir, caminhando, trabalhando. Além das orações jaculatórias, o cristão deveria exercitar-se na mortificação cristã. Mortificar-se quer dizer privar-se, por amor a Deus, daquilo que agrada e aceitar o que desagrada aos sentidos e ao amor próprio. Ouvindo tocar o sino pela agonia de algum moribundo, irei, se puder, à igreja orar por ele. E não podendo, encomendarei a Nosso Senhor a sua alma, pensando que dentro em breve hei de encontrar-me também eu neste estado. Ao ouvir sinais pela morte de alguém, procurarei rezar um De Profundis, ou um Requiem, ou um Pai Nosso e uma Ave Maria, pela alma deste defunto, e renovarei o pensamento da morte. Fonte e Catecismo Maior de São Pio X. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.